Estou emocionado, obrigado pelas homenagens. Agradeço muito as mensagens que eu recebi ao longo do dia. Faz toda a diferença você pastorear uma igreja que cuida, que ama, que reconhece, que está perto, que está ao lado. Então, eu sou muito, muito grato. É um privilégio poder pastorear a Íbica, um presente de Deus, estar junto com vocês aqui. Eu agradeço muito a minha esposa, que tem sido meu principal suporte, auxílio, ajuda. Sem ela eu não estaria aqui. Então eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida dos meus companheiros, pastor Davi, que não desistiu de mim, que orou por mim, que foi atrás de mim, que me perdoou, me trouxe de volta. Muito obrigado, parceirão. Obrigado por todo o apoio, toda a ajuda. E também não posso me esquecer do Cris, né? Não está aqui hoje, está viajando. Pegou alguns dias de férias e muito merecidas. Está longe, mas eu creio que ele deve estar nos acompanhando pela live. Muito obrigado, meu amigo querido, por toda a ajuda que você tem nos dado. Para quem não sabe, o Cris está passando por um processo de avaliação e tudo dando certo. A partir de novembro, ele já vai fazer parte da equipe pastoral aqui da Íbica, junto comigo, com o pastor Davi. Então, a gente é muito grato a Deus pela vida dele, pela família dele, por toda a liderança também. Eu sou muito grato pelos diáconos da nossa igreja, que tem sido, assim, um apoio incrível. A gente senta para conversar todas as semanas sobre a nossa igreja, como que podemos cuidar melhor, como podemos estar mais presente, como podemos evitar alguns problemas. E muito daquilo que nós estamos vivendo hoje é graças a esses irmãos queridos que têm nos ajudado, Gilson, Guga. Louva a Deus pela vida deles, por cada membro, por todos vocês que fazem parte dessa família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado de todo o coração. Na semana passada a gente começou essa nova série de mensagens entre lágrimas e louvores, a esperança que nasce nos Salmos. E nós aprendemos na semana passada que o livro de Salmos ele ocupa um lugar único nas Escrituras. Diferente dos livros históricos que mostram o que aconteceu, ou das cartas que nos ensinam claramente o que nós devemos fazer, os Salmos, ele nos mostra o que acontece dentro do coração humano. Eles são a coleção de cânticos, orações e poesias do povo de Deus. São 150 salmos escritos ao longo de vários anos por homens como Davi, os filhos de Corá, Asaf, Moisés e outros servos do Senhor. Alguém já disse que se o restante da Bíblia fala conosco, os salmos falam por nós. Neles encontramos palavras para momentos que muitas vezes nós não sabemos como expressar os nossos sentimentos. Há salmos de alegria, há salmos de gratidão, de adoração, celebração, mas também há salmos de dor, de medo, de dúvida, de arrependimento, de sofrimento. Por isso, João Calvino, ele chamou os salmos de uma anatomia de todas as partes da alma. Em outras palavras, não existe emoção humana que não esteja retratado no livro de Salmos. Quando você estiver alegre, você vai encontrar um salmo que dará voz ao seu louvor. Quando você estiver sofrendo, você encontrará um salmo que compreenderá a sua dor. Quando você estiver com medo, você vai encontrar um salmo que vai fortalecer a sua fé. E quando você estiver desanimado, você vai encontrar um salmo que apontará para você esperança para a sua alma. Então, na semana passada, no primeiro episódio, nós estudamos o Salmo 42 e aprendemos a como lidar com o desânimo. Inclusive, se você não estava aqui e não assistiu ainda, já está lá na nossa playlist, tá bom? Dessa série, lá no canal do YouTube. Basta você colocar a Igreja Batista Castro Alves e lá na aba de playlist, já está tudo lá separado, bonitinho para você, tá bom? Hoje eu quero convidar você a estudar comigo o Salmo 51. O Salmo 51. Se você está com sua Bíblia, já vai abrindo aí, por favor.
E nós vamos aprender hoje a como lidar com a culpa. Semana passada aprendemos a como lidar com o desânimo. Hoje eu quero mostrar para você, através desse salmo, a como lidar com a culpa. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu quero que você imagine a seguinte cena. Consegue brincar de imaginar ainda? Alguns precisam fechar os olhos, né? Se precisar, pode fechar, tá bom? Israel está em guerra. Os soldados estão no campo de batalha. Homens arriscam a própria vida defendendo a nação. Entre eles está Urias, um homem íntegro, fiel ao seu rei e disposto a morrer pelo seu povo. Mas enquanto os seus soldados lutam, o rei Davi permanece em Jerusalém. Era o final de tarde. O sol começava a se pôr sobre a cidade. Davi caminhava pelo terraço do palácio, onde ele tinha a visão praticamente de toda a cidade. Talvez ele estava apenas distraído, talvez apenas observando a paisagem, até que os seus olhos encontraram algo que nunca deveria ter procurado. Ali estava uma mulher. O seu nome, Batseba. E naquele momento ninguém sabia o que estava acontecendo. Não havia testemunhas, não havia multidão, não havia escândalo, havia apenas um homem e uma decisão. Davi, ele poderia ter desviado o olhar, poderia ter voltado para dentro do palácio, poderia ter fugido da tentação, mas ele decidiu continuar olhando. E às vezes as maiores tragédias da vida começam exatamente com pequenos momentos que parecem insignificantes. O olhar se transformou em desejo. O desejo se transformou em ação. E Davi mandou chamá-la. Naquela noite, o rei de Israel cometeu adultério. Dias depois, uma mensagem chegou ao palácio, poucas palavras, uma notícia devastadora. Estou grávida. De repente, o prazer de uma noite se transformou em um problema impossível de esconder. Então Davi, ele começou a fazer o que muitos fazem quando pecam. Ao invés de confessar, ele tentou encobrir. Chamou Urias de volta da guerra, tentou fazê-lo voltar para casa e ficar com a sua esposa. Mas Urias era um homem de honra, de respeito. Enquanto seus companheiros dormiam ao relento nos campos de batalha, ele se recusou a desfrutar do conforto da sua casa. Então, o plano do rei Davi de encobrir o pecado falhou. E agora Davi estava encurralado. Foi então que ele tomou a decisão mais sombria de sua vida. Pegou papel, pegou pena, escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército. Na carta estava a sentença de morte de Urias. Ele escreveu o seguinte: coloquem Urias na linha de frente da batalha mais intensa. Depois recuem para que ele seja ferido e morra. E sabe o que torna essa história ainda mais chocante? Quem levou a carta foi o próprio Urias. Sem saber, ele carregava nas mãos a sua própria condenação. Dias depois a notícia chegou. Urias está morto. O problema parecia resolvido, o segredo parecia protegido, o rei parecia seguro, mas existe uma frase em 2 Samuel 11 que muda toda a história. A frase é a seguinte: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Porque há pecados que ninguém vê. Há decisões que ninguém conhece.
Há conversas que ninguém escuta, mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E o mesmo homem que tentou esconder o seu pecado dos homens, descobriu que jamais poderia escondê-lo de Deus. Talvez o mais assustador nessa história não seja o fato de Davi ter cometido adultério ou planejado um assassinato, mas o mais assustador é perceber que tudo começou com um simples olhar e um coração que por um momento acreditou que poderia viver sem obedecer a Deus. Mas graças a Deus, a história não termina no pecado. Graças a Deus. Porque quando Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, finalmente Davi quebrou o silêncio. E ele apenas disse: pequei contra o Senhor. E naquele momento, começou a nascer um dos salmos mais bonitos de toda a Escritura, que é o salmo que a gente vai ler agora, Salmo 51. E ele já começa dizendo o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando? Quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12. Devolva-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te guardarás dos sacrifícios, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ao olhar para esse texto, nós podemos aprender 3 verdades que nos libertam da culpa. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje à noite. 3 verdades que nos libertam da culpa. Você, em algum momento da vida, já se perguntou, já se pegou pensando: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente? Você já se arrependeu de alguma coisa que fez? E pensou: ah, se arrependimento matasse? Já teve isso
queimando dentro de você? O Salmo 51, ele é importante porque ele nos liberta dessa prisão angustiante que é a culpa. E a primeira lição libertadora que nós aprendemos aqui é justamente essa: a culpa, ela é vencida pela misericórdia de Deus. Uma das coisas que mais impressiona a gente nesse texto é a forma como Davi inicia a sua oração. Na verdade, a gente viu semana passada que o jeito que o salmista começa o salmo é muito bonito, né? Assim como a corça anseia pelas águas, e aqui não é diferente. No Salmo 51, Davi ele começa a sua oração de uma forma incrível, porque ele não começa falando sobre o tamanho do seu pecado, ele começa falando sobre o tamanho da misericórdia de Deus. Ele não diz, Senhor, veja o que eu fiz. Ele começa, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E isso revela uma verdade profunda. Quando a culpa nos domina, a nossa tendência é ficar olhando para nós mesmos, para os nossos erros, para os nossos fracassos e quedas, mas Davi nos ensina que a libertação da culpa começa quando nós tiramos os olhos do nosso pecado e colocamos os nossos olhos em Deus, em sua misericórdia, em sua graça. Enquanto a culpa nos faz olhar para dentro, a graça nos faz olhar para cima. A graça nos faz olhar para o Senhor. Observe que o versículo 1, ele está repleto de palavras que revelam o caráter de Deus. Davi, ele clama, tem misericórdia de mim. Misericórdia é uma palavra que revela muito bem o caráter do nosso Deus. A palavra hebraica utilizada aqui transmite a ideia de conceder favor a alguém que não merece. É a linguagem da graça. Davi está dizendo, Senhor, eu não tenho argumentos para apresentar, eu não tenho méritos para reivindicar, eu não tenho defesa para construir. Se eu receber alguma coisa, Deus, o que eu tenho que receber é sua misericórdia. É a sua graça. Essa é a postura de todo pecador que verdadeiramente se arrepende. Se eu posso receber algo de ti, ó Deus, é a punição, é o castigo, é a tua ira. Mas, Senhor, eu sei que tu és um Deus misericordioso. Eu sei que em ti há uma graça que é escandalosa, que é difícil da gente entender. Então, Deus, derrama dessa misericórdia sobre mim. Em seguida, Davi, ele vai falar por teu amor. A palavra usada aqui é uma das palavras mais ricas do Antigo Testamento, porque não se trata apenas de amor sentimental. É o amor da aliança, é o amor fiel, é o amor constante e comprometido, é o amor de Deus que permanece mesmo quando nós falhamos, é o amor que não depende da nossa fidelidade, mas do caráter de Deus. Davi, ele sabe que falhou miseravelmente e ele não esconde isso, mas ele também sabe que Deus continua sendo fiel. Essa é uma das maiores esperanças da vida cristã. Quando nós falhamos, quando nós perdemos o controle, Deus continua fiel, Deus continua nos amando, Deus continua derramando graça sobre nós. Não há o que você faça que Deus te ame menos. Não há. Ele sempre vai te amar, porque faz parte do caráter do próprio Deus. Mas logo depois, Davi, ele acrescenta, por tua grande compaixão. Misericórdia, amor, compaixão. Vejam tantas palavras que apresentam para nós esse Deus que a gente serve. A palavra hebraica aqui é derivada de uma palavra que significa ventre materno. Isso aqui é lindo demais, gente. É por isso que os salmos,
eles são incríveis, são poesias assim profundas. Imagina se as nossas músicas, né, atuais fossem compostas com tanta profundidade como os salmos eram escritos. A imagem é de uma mãe abraçando um filho ferido. É uma compaixão profunda, intensa, cheia de ternura. Davi não está correndo de Deus, ele está correndo para Deus. Ele acredita que existe acolhimento na presença daquele a quem ele ofendeu. Já bugou sua mente aí um pouco? Como é difícil para nós, que vivemos a vida na base da meritocracia, entender essa graça do Evangelho. É muito difícil. É algo que transcende a nossa mente limitada. Perceba então que o que está acontecendo, né? Antes de falar do pecado, Davi, ele mergulha na misericórdia. Antes de olhar para a sua culpa, ele olha para o caráter de Deus. Quer aprender uma lição importante para a vida cristã? Tudo começa com Deus. Tudo. Para de olhar para você mesmo. Antes de olhar para o seu coração, olhe para o alto. E aqui está uma lição, né, fundamental. Muitas pessoas vivem aprisionadas pela culpa porque passam a vida contemplando apenas os seus erros. Elas conhecem profundamente as suas falhas, mas conhecem pouco a graça de Deus. A culpa diz: o seu pecado é gigante, mas a misericórdia responde: o meu amor é maior. A culpa diz: você falhou miseravelmente, mas a graça responde: eu continuo sendo suficiente. A culpa diz: não existe esperança, não existe perdão, mas a misericórdia de Deus responde: existe perdão, existe acolhimento, existe graça para você. É por isso que Davi faz 3 pedidos no versículo 2. Ele pede, primeiro, apaga as minhas transgressões. Segundo, lava-me de toda a minha culpa. Terceiro, purifica do meu pecado. E cada expressão aprofunda, cada expressão nos ajuda a entender melhor o que Deus pode realizar. Apagar era uma expressão usada para remover uma dívida que estava registrada. Lavar traz a imagem de uma roupa manchada, mas sendo cuidadosamente esfregada até ficar limpa de novo. Purificar aponta para alguém que era considerado impuro e agora é restaurado a comunhão com Deus. Davi está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor apague a minha dívida, limpe a minha sujeira e remova a minha impureza. É isso que eu preciso, Deus. Então, nós chegamos no versículo 3, onde ele declara: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Durante meses, Davi tentou esconder o que havia feito, mas a culpa continuava perseguindo ele. Aquilo que estava oculto aos homens permanecia gritando dentro dele. A consciência não lhe dava descanso. O Salmo 32, escrito sobre esse mesmo período, descreve esse sofrimento quando Davi afirma o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu encobertei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A culpa escondida adoece a alma. Se tem um sentimento que adoece a alma do homem, é o sentimento de culpa. Ela se transforma em peso.
A culpa se transforma em ansiedade, a culpa se transforma em desgaste espiritual e nos distancia de Deus. Mas existe algo que precisamos entender. A culpa por si só não é o inimigo. A culpa funciona como um alarme da alma. Ela aponta para algo que precisa ser tratado. O problema não é sentir culpa. O problema é tentar resolver a culpa sem Deus. Muitos tentam anestesiar a consciência, justificar os seus erros, transferir responsabilidade para outras pessoas. Foi exatamente isso que Adão fez no Éden, lembra? Não, a culpa não foi minha não, Deus. Mas Davi, ele faz o caminho oposto. Ele assume a sua responsabilidade, ele reconhece o seu pecado, ele confessa a sua culpa, porque o verdadeiro arrependimento começa quando nós paramos de procurar culpados e começamos a reconhecer a nossa própria necessidade da misericórdia de Deus. Como o pastor Augusto Nicodemos disse, o arrependimento verdadeiro não é apenas tristeza pelas consequências do pecado, mas tristeza por ter ofendido a Deus. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Davi não está chorando porque foi descoberto, ele está chorando porque ele pecou contra Deus. Ele desagradou o Senhor. E aqui nós encontramos então essa primeira grande verdade que nos liberta da culpa. A culpa nunca será vencida pelo silêncio, pela justificativa ou pelo esforço humano. A culpa é vencida quando somos conduzidos à misericórdia de Deus. Porque o pecado é grande, mas saiba disso, a misericórdia de Deus não é um pouco maior, ela é infinitamente maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Existe graça e misericórdia de Deus para você. A segunda verdade que nos liberta da culpa, conforme o Salmo 51, é que a culpa, ela é curada pela transformação de Deus. Depois de pedir por misericórdia, Davi faz algo muito importante. Ele percebeu que o seu maior problema não era apenas o que havia feito, mas aquilo que estava dentro dele. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, o problema não é apenas o meu adultério. O problema não é apenas a minha mentira. O problema não é apenas o meu pecado. O problema sou eu. O problema é o meu coração. Essa é uma das grandes diferenças entre o remorso e o arrependimento verdadeiro. O remorso se preocupa com as consequências do pecado. O arrependimento se preocupa com a raiz do pecado. Você entendeu isso? O remorso se preocupa com as consequências do pecado. Mas o arrependimento, ele se preocupa com a raiz do pecado. É por isso que Davi não para no versículo 6, ele continua, e no versículo 10, ele faz uma das orações mais profundas de toda a Escritura. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É interessante demais essa palavra cria em mim, ó Deus, a palavra que ele usa aqui, é muito importante no hebraico. Davi, ele usa a palavra bará, que é a mesma palavra usada em Gênesis 1, quando diz, no princípio, criou. Cria em mim, ó Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que chama a atenção é que em todo o Antigo Testamento, esse verbo, ele só é usado para a ação de Deus, nunca para a ação humana. Só Deus pode criar. Davi escolhe essa palavra de propósito. Ele não está pedindo uma reforma. Ele não está pedindo uma melhora.
Ele não está pedindo um ajuste de comportamento, ele está pedindo uma nova criação. É como se ele dissesse: Senhor, aquilo que existe dentro de mim não precisa apenas ser consertado, precisa ser recriado, precisa ser refeito. E isso nos ajuda a entender algo fundamental sobre a culpa. Muitas pessoas acreditam que a culpa é resolvida apenas com o perdão, mas Davi entende que o perdão, embora essencial, não é tudo que ele precisa. Ele não quer apenas ser perdoado pelo que fez, ele quer ser transformado naquilo que ele é. Porque se ele é perdoado, mas ele não é transformado, logo, na próxima tentação, o que acontece? Ele peca novamente. É por isso que Davi fala: Deus, não apenas me perdoe, mas Senhor, me dá um novo coração. Porque eu não quero mais pecar contra ti. O adultério, ele não começou no terraço do palácio. O adultério, ele começou no coração. A mentira não começou diante de Urias. A mentira começou no coração. O assassinato não começou quando a carta chegou às mãos de Joabe. O assassinato começou no coração. Davi, ele compreende aquilo que Jesus ensinaria séculos depois. O problema do homem não está nas suas ações, está na fonte de onde as suas ações brotam. Batseba, o terraço, a visão, o desejo, simplesmente evidenciou o coração de Davi. Simplesmente revelou o que estava dentro dele. Eu não creio que o poder, eu não creio que o dinheiro ou qualquer outro tipo de tentação corrompe. Eu creio que tudo isso apenas revela o que tem em você, apenas revela quem você é de fato. Davi era um adúltero. Davi era um mentiroso. Davi, ele compreende isso. Por isso, a culpa, ela possui uma função importante. Ela não apenas aponta para o erro cometido, mas ela revela uma necessidade mais profunda. A culpa mostra que algo dentro de nós precisa ser transformado. É como a luz de advertência no painel do carro. Quem dirige sabe o que eu estou falando e vai me entender bem aqui. O problema não é a luz acesa no painel do carro. O problema é o defeito que ela está revelando. É a injeção, é a bateria. Da mesma forma, a culpa está nos mostrando que existe uma realidade mais profunda que precisa ser tratada pela graça de Deus. Então Davi continua a sua oração dizendo: renova dentro de mim um espírito estável. Ele está cansado da instabilidade do seu coração, cansado das suas oscilações, cansado de confiar em si mesmo. E talvez essa seja uma das descobertas mais dolorosas da vida cristã. Perceber que não conseguimos mudar a nós mesmos. Você já chegou a essa conclusão? Você não consegue mudar a si mesmo. Nós conseguimos mudar hábitos, conseguimos mudar rotinas, conseguimos mudar comportamento por algum tempo, mas somente Deus pode mudar o nosso coração. Eu quero que você preste atenção nesse princípio muito importante. Somente quem criou o coração pode recriá-lo. Não é você. Não é na força do seu próprio braço. Mas é de um coração alcançado pela graça que transforma. É por isso que Davi não faz promessas. Você percebeu isso? Ele não diz: Senhor, eu nunca mais farei isso. Ele não apresenta um plano de recuperação espiritual. Ele não oferece garantias
Senhor, agora eu vou mudar. Agora não dá mais. Ele simplesmente se coloca diante de Deus e diz: cria em mim. Porque chegou ao lugar onde compreendeu que a sua maior necessidade não era de mais esforço, era de mais graça. Você já entendeu isso? Talvez você está tentando com suas próprias forças mudar. Recriar um novo coração que ama fazer as coisas que glorificam a Deus. Mas você tem fracassado. Você tem semana após semana caído, desanimado. Você precisa entender, não é você que tem poder para mudar o seu coração. Essa verdade, ela é libertadora para nós, porque há pessoas que vivem esmagadas pela culpa, porque estão tentando vencer sozinhas aquilo que somente Deus pode transformar. Elas carregam o peso do passado, fazem promessas para si mesmas, tentam compensar seus erros, mas continuam presas. O Salmo 51 nos ensina que a cura da culpa não acontece quando tentamos nos reconstruir. A cura da culpa acontece quando permitimos que Deus nos recrie. Então, nós chegamos a uma das declarações mais emocionantes do Salmo. Senhor, não expulse-me da tua presença. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Acho que o meu controle parou de funcionar aqui. Se alguém puder me ajudar. Foi? Ah, tá. Está mudando aqui, mas não está mudando lá. Pronto. Davi, ele poderia pedir a preservação do reino. Ele poderia pedir a manutenção da sua reputação. Ele poderia pedir que Deus poupasse das consequências do seu pecado, mas nada disso aparece no seu pedido, na sua oração. O maior medo de Davi não era perder o trono. Seu maior medo era perder a presença de Deus. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não chora apenas pelo que fez. Ele chora por ter ferido a sua comunhão com Deus. A segunda verdade que nos liberta da culpa é esta: Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados, Deus deseja transformar o nosso coração. Talvez hoje Deus não tenha trazido você aqui apenas para pedir perdão pelos seus erros. Talvez Ele tenha trazido você aqui para fazer uma obra mais profunda. Talvez Ele queira mexer na raiz. Talvez Ele queira tocar áreas que você escondeu durante anos. Porque o objetivo de Deus não é apenas perdoar pecadores. O objetivo de Deus é transformar pecadores em pessoas parecidas com Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Caminhando para o fim, a culpa, ela é substituída pela alegria. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Depois de pedir misericórdia e depois de pedir transformação, Davi faz um pedido que revela o quanto o pecado havia afetado sua vida. Devolva-me a alegria da tua salvação. Observe que Davi não pede salvação, isso aqui é muito importante. Ele pede a alegria da salvação. É possível perder a salvação? Cremos que não. Ela é um dom gratuito de Deus. É por causa daquilo que Cristo fez que nós somos salvos e não por causa dos nossos esforços. Se dependesse, nós estaríamos perdidos. Mas Davi nos ensina que é possível sim perder a alegria da salvação. Isso é importante porque nos mostra que uma pessoa, ela pode continuar pertencendo a Deus. Mas ao mesmo tempo,
ela perde a alegria de caminhar com Deus. Durante aquele período entre o seu pecado e o seu arrependimento, Davi, ele continuava sendo rei. Davi continuava morando no palácio, Davi continuava sentado no trono, continuava exercendo suas funções, mas algo havia desaparecido. A alegria foi embora. A culpa faz isso. Essa talvez seja uma das consequências mais devastadoras da culpa. A culpa, ela rouba a alegria da comunhão com Deus. Ela rouba de nós o prazer da oração. Ela rouba de nós a liberdade na adoração. Ela rouba de nós a confiança em Deus. A pessoa continua vindo aos cultos, continua cantando os louvores, continua ouvindo as mensagens, mas existe um peso dentro dela, existe uma distância, existe uma tristeza silenciosa, e foi exatamente isso que Davi experimentou. O pecado prometeu prazer, mas estragou a vida dele. O pecado, ele tem esse poder de acabar com os nossos sentimentos. O pecado prometeu satisfação, mas produziu um vazio no coração. O pecado prometeu liberdade, mas gerou escravidão. É interessante perceber que Davi não pede prosperidade, não pede poder, não pede que Deus preserve a sua imagem diante do povo. O que ele pede é: Deus, eu quero voltar a ter a alegria de caminhar com o Senhor. Isso revela que ele entendeu algo que muitos demoram anos e anos para aprender. A verdadeira felicidade não está nas coisas que Deus dá: reino, poder, trono, riqueza, prosperidade. Tudo isso Davi tinha. A verdadeira felicidade não está nas coisas que Deus dá, mas no próprio Deus. É no Senhor que a nossa alma se satisfaz. Agostinho estava completamente certo quando ele escreveu: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O coração de Davi estava inquieto, porque havia se afastado da fonte da sua alegria. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo é a palavra devolva-me. Devolva-me. Davi acredita que aquilo que foi perdido pode ser restaurado. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é o Deus que traz de volta aquilo que nós perdemos. O nosso Deus é um Deus que pode trazer de volta a alegria da salvação. Ele não diz: Senhor, acabou para mim. Ele não diz: eu destruí tudo. Ele não diz: não existe mais esperança. Ele pede que Deus devolva. Ele acredita na restauração. E essa é uma das grandes mensagens do Evangelho. O pecado é poderoso para destruir, mas a graça é poderosa para reconstruir. O pecado derrubou Davi, mas a graça o levantou. O pecado feriu Davi, mas a graça cura, porque a última palavra da vida de um filho de Deus nunca é o pecado. A última palavra é graça, favor, bondade, sem mérito nem ganho. Eu não mereço, mas o Senhor me dá. A partir do versículo 13, uma mudança interessante acontece. Até agora Davi estava olhando para Deus, depois para si mesmo. Agora ele começa a olhar para os outros. Olha que interessante esse movimento. Ele diz: Senhor, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E isso é maravilhoso. Aquele que antes escondia o seu pecado, agora ele quer ensinar outros pecadores.
Aquele que antes estava consumido pela culpa, agora quer conduzir pessoas à graça que ele encontrou em Jesus. Porque quando Deus restaura alguém, essa restauração nunca fica apenas na esfera pessoal. Nunca, irmãos. Quando Deus restaura, essa restauração ela transborda. Quem experimentou o perdão, deseja falar do perdão. Quem experimentou a graça, deseja anunciar a graça. Quem foi restaurado, deseja ver outros também sendo restaurados pelo Senhor. Nós não podemos nos calar. A graça que nos alcançou também alcançará outros pelo testemunho que você dará. Por isso Davi, ele continua dizendo: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Perceba o contraste. No início do Salmo, Davi está quebrado pela culpa, agora ele está cantando. No início do Salmo, ele está falando sobre pecado, agora ele está falando sobre louvor. No início do Salmo, ele está olhando para a sua miséria, agora ele está olhando para a bondade de Deus. E essa é a obra da graça. A graça não apenas remove a culpa, ela devolve a alegria, ela devolve a esperança, ela devolve o propósito e ela devolve a adoração. Louvor. Quem é alcançado pela graça não consegue conter o louvor. O coração que se abre para a graça de Deus, abre também os seus lábios para louvar esse Deus. Talvez existam pessoas aqui hoje que se identificam com Davi. Você ama Deus. Você conhece a palavra. Você está na igreja, mas se for sincero, a alegria da salvação não é mais a mesma. Você se acostumou a viver carregando pesos que Cristo já levou na cruz. Você se acostumou a viver olhando para os seus fracassos em vez de olhar para o seu Salvador. Talvez você ainda esteja definindo a sua vida por aquilo que fez anos atrás. Talvez exista uma culpa que continua assombrando suas lembranças. Talvez exista uma falha que você acredita que Deus perdoou, mas que você nunca conseguiu entregar completamente a Ele. Eu quero fazer algumas perguntas para você, se você se identifica com isso. Se Deus já apagou o seu pecado, por que você continua escrevendo ele todos os dias? Se Cristo já carregou a sua culpa na cruz, por que você insiste em carregá-la nos ombros? Se Deus escolheu não se lembrar dos seus pecados, por que eles continuam definindo a sua identidade? A culpa diz: você é aquilo que faz. Você é aquilo que fez. Mas a graça diz: você é aquilo que Cristo fez por você. A culpa diz: a sua história acabou. Mas a graça de Deus diz: eu ainda estou escrevendo a sua história e não acabou. Pare de viver como um condenado, quando Cristo já o declarou perdoado. Entenda isso hoje à noite. Pare de viver olhando para o túmulo da culpa, quando Deus está chamando você para caminhar na alegria da ressurreição. A mesma graça que perdoou Davi é a graça que hoje pode restaurar a sua alegria, renovar a sua esperança e devolver o prazer de caminhar com Deus. A terceira verdade que nos liberta da culpa é esta: a culpa é substituída pela alegria.
Porque quando a graça de Deus alcança um coração arrependido, ela não apenas apaga o passado, ela também restaura o futuro. Ela não apenas remove a culpa, mas ela devolve a alegria de viver na presença de Deus. Hoje nós caminhamos com Davi pelo Salmo 51. E ao longo desse salmo, nós aprendemos 3 verdades que nos libertam da culpa. Primeiro, aprendemos que a culpa é vencida pela misericórdia de Deus. Davi descobriu que sua esperança não estava em méritos, mas no amor, na compaixão e na misericórdia do Senhor. Depois aprendemos que a culpa é curada pela transformação de Deus. Davi entendeu que o seu maior problema não era apenas o pecado que havia cometido, mas o coração que produz aquele pecado. Por isso ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E por fim, aprendemos que a culpa é substituída pela alegria da salvação. O mesmo Deus que perdoa, Ele restaura. O mesmo Deus que limpa a culpa, devolve a alegria, a esperança e o prazer de viver em sua presença. Então, irmãos, Davi ele chega ao Salmo 51 com as suas mãos sujas, com o coração quebrado, com a alma cansada. Davi não tem argumentos, Davi não tem desculpas, não tem nada para oferecer, apenas culpa, apenas lágrimas, apenas um pedido: Senhor, tem misericórdia de mim. E de alguma forma, quando a gente lê esse salmo, nós percebemos que nós não estamos olhando apenas para Davi, nós estamos olhando para nós mesmos. Porque todos nós sabemos o que é carregar culpas. Todos nós temos capítulos na nossa vida que a gente gostaria de apagar. Todos nós temos memórias que preferimos esquecer. Mas o Evangelho é a notícia de que Deus não nos encontra no melhor dia da nossa vida. Deus nos encontra no pior. Ele nos encontra exatamente onde encontrou Davi, quebrados, perdidos. E aí é onde Jesus entra na história. Jesus é a resposta para a oração que Davi fez. Quando Davi pede misericórdia, Jesus é a misericórdia de Deus em carne e osso. Quando Davi pede perdão, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Davi pede um coração novo, Jesus nos oferece uma nova vida. Ele troca o coração de pedra por um coração de carne. Ele nos transforma em nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Davi, ele pede alegria, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Percebam, irmãos, o Salmo 51 aponta para Jesus. Tudo que Davi precisava se encontra em Cristo. Por isso, talvez hoje Deus não esteja pedindo que você seja forte. Talvez Ele esteja apenas convidando você para fazer exatamente o que Davi fez. Parar de fugir, parar de se esconder, parar de carregar sozinho e descansar na graça. Porque a culpa nos faz correr de Deus, mas a graça nos lembra que Deus correu na nossa direção através de Jesus. E quando a graça encontra um coração quebrantado, porque é isso que Deus aceita, a culpa perde o seu poder sobre nós. Totalmente.
fim, irmãos, no fim de tudo, não é o tamanho da nossa culpa que conta a nossa história. Não é. É o tamanho da graça que nos encontrou. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ficar em pé.